Olá, hoje vamos abordar as lacerações canaliculares. Não há conflito de interesses nessa apresentação. Vamos iniciar falando da epidemiologia e etiologia das lacerações canaliculares que predominam no sexo masculino na primeira e segunda década de vida, com especial aparecimento de mordidas de cão em crianças pequenas, principalmente, muitas delas com grande perda de substância, uma necrose na região e com reconstrução por perda de substância muito difícil. Então, muita atenção nesse grupo jovem, em pacientes adultos, acidentes em ambientes de trabalho, quedas e contusões contra objetos, principalmente em pacientes idosos, acidentes automobilísticos e agressões são as causas predominantes de lacerações canaliculares. Quando reconstruir? O ideal, como todo trauma, quanto mais precocemente intervirmos, melhor vai ser o resultado. Então, até 2 dias, sabemos que vai ter menos acúmulo de fibrina ali, edema, infecções, mas o prognóstico ainda pode ser bom até o 5º dia. E piora muito após o 7º dia, porque vai cicatrizar toda essa região, os cotos vão ficar em posições difíceis de encontrar, eu vou ter que refazer o trauma para poder reconstruir esses canalículos. Esses pacientes podem ser operados com anestesia local ou geral, pacientes que colaboram bem e com trauma pequeno, sem perda de substância importante, eu posso preferir anestesia local. Já os que têm muita perda de substância, muitos dias de cirurgia, edema, sangramento, infecção no local, eu vou preferir anestesia geral. Microscópio é importante, nem sempre nós vamos ter no nosso ambiente, o hospital pode não ter esse tipo de material, então uma lupa pode ser suficiente. Material de sutura e corte bem delicado, material específico de via lacrimal, sonda de Baumann, dilatador, a sonda de Wurst, algum tipo de modelador. Nem sempre nós temos o Silastic ou uma mini monoca, então eu posso improvisar com arame de Johnson ou bastonete de Wiers. A sutura com fios delicados, Vicryl 6, 7 ou 80, e na pele mononylon, prolene ou seda 6. Vamos falar de algumas dicas de abordagem. A primeira delas é como identificar os cotos canaliculares. Então, se eu tenho um bom conhecimento de anatomia, eu vou ter mais facilidade em localizar o coto distal. O coto proximal é fácil, né? Eu coloco a sonda de Baumann, eu já acho aonde está o corte aqui. Por aqui eu já vou ter uma ideia de aonde procurar o outro coto, o coto medial. Quanto mais proximal for isso, mais superficial ele vai estar. Se eu tenho uma laceração com muita perda de substância e atinge o coto medial numa distância maior do ponto lacrimal, eu vou ter que procurar bem profundamente, porque esse coto vai ficando cada vez mais posterior em relação à margem palpebral. Então, sempre lembrar disso. Então, aqui um caso fácil, uma laceração bem perto do ponto lacrimal, e o coto aqui fácil de ver até no exame externo. Num caso assim, vai ser muito mais difícil. Então, para achar o coto distal, na maioria das vezes, se não há perda de substância importante, se eu uso um vaso constritor na região, eu posso ir com cotonete umedecido em alguma mistura que contenha vasoconstritor, eu já vou ver o canalículo e sua parede mais perlácea aqui no meio da laceração. Repetindo, para memorizar bem. Já em outros casos não é tão fácil e eu vou precisar lançar mão do uso da sonda de Wurst ou o pigtail.
lembrando sempre que esse material tem que ser comprado o mais delicado possível, bem rombo na sua extremidade. Então, esse dispositivo, ele tem uma forma, como o nome diz, pigtail, ele é todo encurvado, de maneira que na hora que eu entro no canalículo íntegro, faço uma rotação com o maior cuidado do mundo, de maneira que eu vou passar pelo canalículo comum e sair na porção medial do canalículo. Aqui eu vou passar um fio de sutura, vou remover retrogradamente o dispositivo, a sonda de Worst, e aqui vai ficar o fio de sutura que vai servir de guia para um nylon, como eu vou mostrar adiante. Podendo evitar de usar a sonda de Worst, eu posso tentar injetar ar no canalículo bom, deixando um pouco de soro fisiológico aqui, tentando ver se tem saída de bolhas de ar aqui, viscoelástico, uma fluoresceína, quanto menos corante tiver aqui, para não impregnar e dificultar depois, melhor, tá? Também tem descrito a dacrocisto-rinostomia com intubação retrógrada, que é um procedimento que exige grande conhecimento aí, é mais difícil de realizar. Então, aqui demonstrando a passagem do prolene com a sonda de Worst, demarcando aí a anatomia do coto medial. A mesma sonda é passada agora no coto proximal, introduzindo o prolene, tirando a sonda retrogradamente, e aí nós temos uma alça de prolene, ou nylon, 5 ou 6 zeros, que vai servir de guia para o silicone. Então, esse silicone é passado e anodado de maneira a formar uma alça, um anel. São 3 nós realizados no mononylon ou no prolene, e depois esse anel quanto menor, melhor, no sentido de ele ficar justo aqui na região da carúncula e não encostar na córnea e na conjuntiva para não causar irritação, e sempre lembrar de girar isso em direção ao canalículo são, para sepultar esse nó, para não deixar encostar na córnea depois. Então, aqui girando o anel para sepultar o nó aqui dentro desse canalículo. Se eu não fizer isso, vai encostar na conjuntiva e vai causar um processo inflamatório importante no pós-operatório. Se por habilidade, pouco treino, for difícil fazer isso, lembrar de rebater as extremidades desse silicone e fixar como for possível aqui na pele mais próxima do canalículo possível. Pode ser passada uma sutura de Frost, ou ainda, se necessária, uma reinserção de tendão cantal medial aqui, ou fazer mesmo uma tração medial, para melhorar a anatomia desses pacientes no pós-operatório, para não correr risco de retração. Vamos falar de alguns improvisos de dispositivos monocanaliculares para serem colocados apenas no canalículo lacerado. Um deles já foi muito utilizado em nosso meio, é o de retificar uma agulha de sutura, pode ser uma agulha de um nylon 6 ou de uma seda 6, corta-se a parte cortante da agulha e retifica-se o restante da agulha, de maneira que a parte que vai dentro do canalículo, encapada ou não por silicone, é a parte metálica. Se for uma seda, você pode usar outra agulha, inclusive, para fixar essa alça aqui do fio de sutura na pele que tem aqui em volta da laceração. E tem descrito
de soltar essa agulha. Então, alguns colegas, eu nunca usei particularmente, mas alguns colegas já me disseram que isso pode soltar e tem, inclusive, publicado a agulha. Então, evitar esse tipo de dispositivo. Aqui é um abocate, então muitos colegas usam o abocate, a parte do teflon do abocate, dentro da laceração, aqui do canalículo, depois se passa um fio de sutura na parte que se exterioriza do abocate e se fixa aqui na pele ao lado. Nós, há anos, improvisamos um arame de Johnson utilizando um gelco 24 ou uma agulha 30x7. Nós realizamos primeiro uma dobra vertical nesse arame, que vai corresponder à porção vertical do canalículo, aqui a parte mais comprida, aqui dentro da pinça mosquito é a porção horizontal. Faz-se, então, uma rotação 180 graus, que vai corresponder à anatomia da pálpebra para exteriorizar, e uma última alça, que vai ser a alça de fixação do arame na pele, ao lado do ponto lacrimal. Então, com uma pinça mosquito delicada, ou um bom, e também de um bom porta-agulhas, nós conseguimos modelar esse dispositivo. Então, como os senhores podem ver aqui, com treinamento, em menos de 5 minutos, nós temos um arame que vai ser implantado dentro do canalículo, então a porção horizontal do canalículo com arame, o arame exteriorizando e com alcinha de fixação. Isso permite que a criança se recupere, ou mesmo um adulto, por 2 a 3 meses, sem grandes desconfortos. É claro que com supervisão, como qualquer modelador. Muito melhor se nós temos uma mini monoca, ela é de fácil implantação durante a cirurgia, que é a porção horizontal do canalículo, o tubo de silicone, o pescoço do implante e o colarete do implante. Vejam como é fácil a sua introdução no canalículo, no coto proximal, depois no coto distal. E aí eu vou suturar, vou fazer o que nós chamamos de uma sutura pericanalicular, 2 a 3 pontos de Vicryl, e depois da margem palpebral. Então, também podemos lançar mão de dispositivos bicanaliculares, passar o Hitling ou passar a sonda de Crawford. E depois disso, sempre que necessário, reposicionar o tendão cantal medial, se eu for uma laceração mais medial, sempre em direção à crista lacrimal posterior. Aqui, demonstrando o tubo dentro do canalículo e a sutura pericanalicular, depois uma sutura de margem na criança eu uso, em geral, o Vicryl, e no adulto eu faço, se possível, com seda 6, como nesse caso aqui. Esse modelador deve permanecer por 2 a 3 meses nesse local, e também devemos lembrar que, em alguns casos, uma intervenção tardia também pode ser realizada. Então, que uma criança mordida de cão, já anos depois, 3 a 4 anos depois, veio ao nosso serviço, como saber aonde está a laceração, o quanto de canalículo remanescente nós temos. Então, pela UBM, como os senhores veem aqui, nós conseguimos localizar a área de maior fibrose e, muitas vezes, relacerar esse canalículo, remover a área de fibrose, colocar um modelador com sucesso. Um outro caso aqui, a paciente tinha quase o canalículo inteiro. Então, foi feita a reanimação dos canalículos
como os senhores veem aqui, refizemos o trauma e conseguimos passar um silicone num dos canalículos, o outro muito estreito, conseguimos passar apenas o arame. Muito obrigada, espero que esse vídeo seja útil para vocês.